A gente sabe o quanto o cabelo é importante para a mulher de maneira geral. E claro que é importante também para a gestante e para a mulher na pós-gestação. As dúvidas do porquê que esse cabelo melhora na gestação ou por que ele cai na gestação e o que a gente pode usar. Então, Alic, você atende gestantes todos os dias. Conta um pouquinho pra gente. Por que o cabelo fica tão bonito na gestação? Gente, isso é o máximo, né? A maioria das pacientes do consultório, elas têm isso na cabeça, né? A preocupação com o cabelo. O que acontece? A gestação, ela tem uma ascendência da progesterona, né? A progesterona é o hormônio da gestação. Então, ela acaba tendo uma ação no crescimento, né? No crescimento de todas as células. Tanto que não é só o cabelo que cresce na gestação. Eu acho que eu não sei se você passou por isso na sua gestação, mas assim, os pelos crescem também. Sim. Então, tem essa hiperatividade, né, do bulbo piloso, tudo pela parte hormonal mesmo. E a gente sabe que, assim, o primeiro trimestre, a gestante, ela começa a se adaptar ali no cabelo, né? O corpo todo da gestante, no primeiro trimestre, ainda está se adaptando. Porque é quando os hormônios ainda estão subindo. E até chegar ali a um platô, onde há um equilíbrio, né? E o segundo trimestre é onde o cabelo da mulher tá mais cheio, tá mais vistoso. Na verdade, não é só o cabelo da mulher. Tem eu acredito, assim, não é uma coisa científica, mas é o que eu falo para os meus pacientes, é que o primeiro trimestre da gestação, ainda a gente está com muito medo. A gente ainda tem um emocional muito abalado. Então, eu acho que isso influencia em tudo. E no segundo trimestre, a gente já sente o bebê mexer. Sim. Então, a gente fica mais bonita, porque é a fase que a gente está curtindo mais a gestação. Então, isso reflete, na minha opinião, tanto na pele quanto no cabelo, além da ação hormonal. E você percebe que as gestantes, às vezes, durante a gestação, elas já estão preocupadas com uma possível queda de cabelo que vai acontecer lá no puerpério? Não, isso com certeza. Principalmente que quando no segundo trimestre elas começam a gostar muito do cabelo, né? Porque fica mais vistoso, ele fica mais brilhante e tudo. E aí ela já começa esse terror. E assim, não é que 100% das gestantes no puerpério vão ter essa queda de cabelo. Tem muito relação essa queda do cabelo no puerpério, não só com a queda hormonal do pós-parto, né, onde você tem do bebê tirando a placenta, você tem essa volta dos seus hormônios ao estágio anterior, né, da gestação, mas no puerpério você tem uma questão muito de privação de sono. Com certeza. A amamentação emagrece muito. Porque, na verdade, você teve o ganho de peso durante toda a gestação. E no puerpério, você acaba tendo uma perda rápida por causa da amamentação, da privação de sono. Você, às vezes, muito tempo, quem não tem rede de apoio ainda não tem uma alimentação tão saudável. E você tem queda, além de tudo, né? Quando você acaba se consumindo. Então, é uma somatória da queda hormonal com esse metabolismo aí super acelerado, né? Sim. Então, o que você pode fazer durante a gestação para melhorar? A gente sabe que existem alguns suplementos que você... Na verdade, não são suplementos, porque hoje em dia tudo é suplemento. E eu acho que se você tem uma dieta adequada, se você acompanha com a nutricionista durante a gestação toda, você não tem tanta deficiência de vitamina B, você não tem tanta deficiência, tanta queda do ferro, da ferritina, isso tudo influencia. Acaba influenciando depois lá atrás. Exatamente. E aí todo mundo pergunta, né, no puerpério, a gente sabe que é comum cair por conta dessas quedas hormonais, dessa demanda metabólica, como você falou. Eu sempre tento acalmá-las, né, nesse sentido, calma, a gente vai passar. Mas você acha que faz sentido coleta de exames, tipo, dosar alguma coisa? Eu acredito que, assim, não tem cientificamente comprovado que você fazer um exame e você vê uma deficiência específica, porque, assim, pós-parto, dependendo do tempo ali, até os 3 meses da gestação, ainda está muito irregular. Então, a partir dos 3 meses, mas aí tudo vai, se tem uma queda, realmente importante. Sim. Se você tem uma alteração, realmente, que você consegue ver, porque vai haver uma queda, né? Mas se você começar a ter rarefação do cabelo, aí sim vale a pena investir. Porque senão não é o seu habitual, aquele exame laboratorial não é o seu estado metabólico normal, né? Normal. É o que eu falo para a maioria. A gente às vezes acaba dosando para tirar um pouco da ansiedade da mulher. Isso sim. Que fica mais preocupada, mas eu acabo explicando que
o restante, né, a queda do hormônio, mais essa demanda metabólica, acaba que é muito mais importante do que a alteração, e de fato é o que eu acabo vendo também na prática. A gente dosa os exames e eles estão normais. E aí acho que um ponto importante é que pós-gestação, gente, a gente já pode tratar, dá para entrar com medicamento, fazer também alguma coisa em consultório, laser, alguma coisa para melhorar esse cabelo também. E, Carol, já que a gente está falando de cabelo, a grande dúvida, o grande mito. As gestantes, né, 35, 40 a mais, ou até mesmo antes, o tal do pintar o cabelo. Ai, sei bem como é isso. Então, às vezes eu jogo essa responsabilidade para gineco. Porque a gente sabe que tem alguns ginecologistas que são um pouco mais conservadores. Mas, assim, o que eu recomendo de maneira geral? Pode sim pintar. Eu não recomendo descolorir. Tintura de preferência, às vezes as tinturas semipermanentes, que são os tonalizantes, sem amônia. Eu acho super tranquilo de fazer, inclusive eu fiz na minha gestação. Agora, pelo amor de Deus, alisamento. Mas hoje em dia que a gente não sabe o que tem na formulação, se tem ou não formol, a quantidade. Isso aí que, na verdade, elas se pegam no formol, mas muitas vezes dentro daquele rótulo tem alguma substância que com o aquecimento vira o formol. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então esse é o grande problema ali do alisamento. Com certeza. Eu não sou radical na gestação sobre o pintar o cabelo. Geralmente o que eu oriento é esperar o primeiro trimestre. Era até isso que eu ia te perguntar, se você orientava isso. Tem essa orientação, né? E eu acho que assim, gente, vocês estão grávidas, muitas vezes a gente passou tanto tempo desejando ou querendo engravidar, dá para segurar os 3 primeiros meses para ser mais seguro, com certeza, né? Eu acho que não custa ali dentro disso, porque a gente não tem estudo suficiente ou aquela tinta foi avaliada numa gestante, né? Porque a gente não faz isso, porque não é uma coisa que é necessária, não é um tratamento. Então a gente acaba tendo esse critério ali de esperar o primeiro trimestre, não usar a amônia. Se for pintura de rena, tem que ser a rena mais natural. Ainda tem até no rótulo que tem algumas renas que tem algumas substâncias a mais. Tem que ser a mais natural possível. Sempre quando você for fazer esse tipo de tintura, um lugar aberto, arejado, porque muitas vezes é mais o cheiro. A gestante está mais enjoada, o nosso olfato na gravidez fica uma coisa que é de louco. Você consegue sentir qualquer cheiro. E aí, isso pode irritar, né? Isso pode te trazer uma irritabilidade, mais enjoo. Em relação ao alisamento, eu sei que tem mulheres que, assim, cara, elas precisam. Eu falo, olha, vocês podem fazer esses alisamentos veganos, me traz a fórmula, eu converso com o cabeleireiro das minhas gestantes, a gente avalia, para ver se não tem essas pegadinhas, né, de substâncias que, ao aquecer, podem virar o formaldeído. E no descolorir, nas mechas, você sabia que é até mais seguro? Seguro do que? Por quê? Porque você não pega na raiz. Então, até eu ia comentar. As que querem muito fazer, eu falo para deixar um dedinho ali, alguma coisa da raiz. E só vou complementar, você comentou de alisamento vegano. Isso que não dá muito certo. Não, então, e é uma estratégia de marketing, né? Porque daí parece que é super natural, mas vegano é só uma substância que não foi testada em animais, né? Então, não necessariamente é bom. Então, acho que tem que tomar cuidado nisso, que daí parece uma coisa muito natural e que tá liberado. Então, o mais importante é isso, tá na dúvida, quer muito fazer, pega a fórmula do produto, leva pro teu médico, porque é isso. Às vezes, não é formaldeído ou formol que tá escrito na fórmula, é outra coisa quando aquecida vira formol, que a gente sabe que, enfim, pode ser teratogênico, né? Tem várias complicações. E a parte do descolorir é muito mais isso, não encosta a balaiagem ou as mechas, elas não encostam tanto no couro cabeludo, então teoricamente são mais seguras. Só que o problema é que assim, descolorir tem cheiro. Sim. E se a pessoa ali não tem muita habilidade no fazer, tem a coceira no couro cabeludo. Sim. Né? Que aí vão. Aí é outra questão, né? As dermatites e tal, mas que. Enfim, a gente tem que realmente tomar cuidado. Eu acho que na dúvida, quer fazer, pergunta com o seu médico, conversa com o seu gineco, conversa com o dermato. E uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, a gestação tem um tempo de acabar. Ela não vai durar a vida inteira, então dá pra gente, às vezes, esperar um pouquinho e fazer um procedimento capilar depois que a gente deseja mais, né? É isso.